Olá, está começando mais um Conexões, aqui na TV UFG. Eu sou a Camila Maia e fico com vocês até o final do programa. Eu me identifico como uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos, abaixo dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto uma roupa esverdeada e estou aqui num cenário que lembra um escritório, atrás de mim há uma janela, uma porta, e conto com a participação nesse programa do Diogo Marques, ele que vai fazer a interpretação para Libras. O Diogo é integrante do Labitave e se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. Seja bem-vindo novamente aqui no Conexões. Bom, e o nosso tema de hoje, com certeza, você já deve ter se informado de alguma maneira, né? Desde o início do mês de outubro, o mundo tem acompanhado mais um capítulo no conflito entre o Estado de Israel e o Hamas, o braço armado, pelo menos, desse grupo, que se denomina como um movimento de resistência palestino. E para tentar explicar melhor essa situação, para que você entenda as motivações, as consequências desse conflito, nós contamos com dois pesquisadores que vão conversar com a gente hoje. O primeiro deles é o Carlo Patti, que é doutor em História das Relações Internacionais e professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor Carlo, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila. Olá a todos que estão assistindo hoje o programa Conexões. Muito obrigado pelo convite. Eu me identifico como o homem de pele branca, tenho óculos, tenho cabelo curto e barba curta, castanha. E o meu cenário atrás é um escritório, tenho do lado um móvel de escritório e do outro lado a janela. Muito obrigada, professor. Nosso outro entrevistado de hoje é o também professor da Faculdade de Ciências Sociais e doutor em Geografia Humana, professor Matheus Frimer. Muito obrigada pela sua presença, professor. Seja bem-vindo também aqui ao Conexões. Olá, Camila. Um prazer participar com vocês aqui. Eu sou um homem branco, tenho olhos azuis, porto óculos, estou com a camisa cinza, tenho cabelos castanhos e atrás de mim tem uma janela com uma cortina. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, vou começar pelo assunto que é mais próximo, né, do nosso momento histórico, que é esse último conflito. Estou chamando de conflito até, professor Carlo, porque recentemente tivemos a entrevista do professor Nicola, professor da Itália, que diferenciou guerra e conflito. Até se eu quiser fazer também, professor Matheus, algum adendo sobre isso, né, se eu estou usando a terminologia correta, mas nesse momento histórico que a gente se encontra, uma nova onda, né, de ataques, e queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que motivou, nesse momento, outubro de 2023, esse novo capítulo dessa história. Pode começar, professor Matheus. Bem, é um conflito, pontualmente, né, que tem origens históricas, mas a gente pode dizer que esse conflito, devido a circunstâncias mais recentes, né, na qual o Hamas vem se fortalecendo cada vez mais, muito por conta do apoio iraniano, mas, de outro lado, há um contexto político interno em Israel, no qual o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele passa a utilizar medidas, né, que ferem os princípios democráticos, e parte dos oficiais militares de Israel passam a participar dos movimentos que vão contra essas medidas do primeiro-ministro. E, diante desses protestos, o Benjamin Netanyahu começa a tentar fortalecer sua retórica da extrema-direita e, em certa medida, enfraquecer a proteção, os efetivos que existiam na fronteira com Gaza, e deslocam esses efetivos, especialmente uma parte desses efetivos, especialmente para a Cisjordânia, que é uma outra parte da Palestina, e isso enfraquece até então a proteção que havia ali na fronteira com Gaza. Então, isso facilita
o que o Hamas efetuou, né, os ataques que o Hamas efetuou, que na verdade também tinha um objetivo político, que era impedir um movimento de aproximação de Israel com países árabes da região, especialmente liderados pela Arábia Saudita. E aí, devido ao atual conflito, esses acordos que estavam sendo negociados acabaram ficando paralisados, pelo menos até o momento. Professor Carlo, gostaria também da resposta do senhor para a gente tentar entender melhor essa questão. Sim, o conflito, como destacou o professor Matheus, tem origens históricas que remontam a mais de 70 anos, né? Lá no começo do Estado de Israel, com guerras com outros estados para garantir claramente um território para o povo palestino, né? Então, as origens remontam ao fim da Segunda Guerra Mundial e ao fim de um processo de descolonização, onde se inseriu claramente a inclusão de um novo Estado, né? Então, é um conflito que não é tanto uma guerra, porque lá onde antes era conflitualidade entre os Estados, hoje se vê a conflitualidade, sobretudo, entre aquele que é o movimento político que está controlando hoje a faixa de Gaza e o Estado de Israel. As razões, claramente, desses ataques e contra-ataques, porque tivemos o primeiro ataque por parte de Hamas e aquele que atualmente a operação do Estado de Israel claramente se deve àquela que é a situação interna em Israel que destacou o professor Matheus, ou seja, de grande, digamos assim, radicalização e tentativa de concentração dos poderes por parte do Benjamin Netanyahu, é a utilização claramente da questão vital para Israel, que é a questão da criação de um Estado palestino, para acirrar os ânimos, né? E de fato, para motivar também o primeiro ataque do Hamas, podemos identificar claramente aquele que foi uma ação, digamos assim, uma ação de visita dos territórios sagrados muçulmanos, que foi considerado também uma ofensa máxima por Hamas, que claramente é um grupo político, mas um grupo político do Islã político. Então, nesse caso, também temos que considerar que Hamas, a diferença da Autoridade Nacional Palestina, tem essa conotação fortemente religiosa e diferenciada daquela que é uma força laica, que, em realidade, está governando hoje a Cisjordânia. Então, temos esses três casos diferentes também na Palestina hoje, né? E o conflito atual é, sobretudo, concentrado na faixa de Gaza. Professor, já que o senhor tocou nesse ponto, dá para explicar para o nosso público o que é o Hamas? Sei que é um grupo político que, inclusive, ganhou eleições, né, em 2016, eleições que não foram reconhecidas. Existe um outro grupo também de resistência palestina, né, o Estado palestino. Como é que esses dois se relacionam? O que há de diferente entre eles também? Já ouvi alguns analistas dizendo que esse conflito é diretamente com o Hamas, mas outros dizendo que o conflito é com a Palestina de uma forma geral. Queria também que o senhor falasse sobre isso. Bom, as origens de Hamas remontam àquela que se chama Primeira Intifada, né? Que o movimento que provavelmente muitos conhecem, que foi uma revolta contra o Estado de Israel na década de 80, no final da década de 80, especificamente em 1987. Nesse contexto de revolta, havia o principal ator de revolta contra Israel, era a Organização de Libertação da Palestina, que tinha como principal partido, o partido de Fatah, que era liderado por o Yasser Arafat, que é o mais conhecido, claramente, líder palestino ao longo da história, e que conseguiu depois, claramente, chegar a um acordo histórico com Israel em 1993 para o reconhecimento mútuo dos direito de existência dos dois Estados. Nesse contexto, Hamas faz parte de uma outra vertente, ou seja, não uma vertente laica, mas uma vertente ligada àquele que se chama Islã político, ou seja, uma vertente do radicalismo islâmico que tem as próprias origens nos irmãos ou na Irmandade muçulmana presente no Egito desde o começo da década de 20 e
que, digamos assim, tem como projeto político a criação de um Estado islâmico seguindo as leis islâmicas. Nesse contexto, Hamas é um partido político, como os outros, que ganhou, dentro da disputa eleitoral, as eleições em 2006 na faixa de Gaza. Então, as eleições que levaram à perda do controle da faixa de Gaza por parte da Autoridade Nacional Palestina, que atualmente controla a Cisjordânia. Pela sua essência de um movimento político islâmico e que não tem relações com Israel, ou relações positivas com Israel ou com os países ocidentais que consideram Hamas como um movimento terrorista e não como um movimento político, houve esse isolamento internacional. Hamas hoje é um movimento que controla a Palestina, mas não é o único movimento. A grande dúvida que se cria é: Hamas é a frente de resistência da Palestina? As duas coisas podem ser distintas? Claramente podem ser distintas, mas no momento em que há um ataque das dimensões atuais de Israel contra a faixa de Gaza, a frente palestina se compacta, né? Está se compactando, estão sendo eliminadas as próprias diferenças, né? E isso é importante também considerá-lo naquela que é a percepção do mundo árabe e muçulmano também, visto que é uma diferença entre o mundo árabe e muçulmano, claramente. Para os países árabes, para a opinião pública dos países árabes, a libertação da Palestina é a prioridade. Para os governos, não. O professor Mateus mencionou também a possibilidade de acordos entre vários países árabes, sobretudo a Arábia Saudita e Israel. Para a opinião pública, isso é diferente. E vários países árabes estão reconhecendo o Hamas também como portador das instâncias da libertação da Palestina. Ou melhor dizer, um país muçulmano em específico que é um ator importante na região. O último deles foi a Turquia de Erdogan, nos últimos dias, nas últimas horas. Então é importante ver qual é a percepção na região, qual é a percepção no mundo árabe e como o Hamas, que era um movimento que estava se enfraquecendo também dentro do contexto palestino, em realidade está ganhando nova força. Ao contrário da Autoridade Nacional Palestina, que vê muito discutida a própria legitimação de representar o povo palestino. O nosso tempo desse bloco está chegando ao fim, mas vou passar essa mesma questão para o professor Mateus daqui a pouquinho, assim que a gente voltar do intervalo. Peço que você continue acompanhando Conexões de hoje, que fala sobre o conflito entre Israel e Hamas e tenta explicar um pouco para você as motivações e consequências dessa questão internacional. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que fala sobre o conflito entre o Estado de Israel e o Hamas. Quem faz a interpretação para Libras nesse programa é o Diogo Marques. E os nossos entrevistados durante esse momento são o professor, doutor em Geografia Humana e professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Mateus Frimer, e o também professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e doutor em História das Relações Internacionais, Carlo Patti. Bom, como prometi no final do bloco anterior, professor Mateus, se o senhor quiser fazer contribuições também nessa questão, né, do que é o Hamas, como é que o Hamas se configura dentro dessas disputas políticas e territoriais, né, daquela região, e há aí alguns veículos, inclusive de imprensa, que falam de ações terroristas. A gente pode considerar assim o Hamas, ele faz essas ações, né, de terrorismo ou não? Explica para a gente, professor Mateus. Então, eu acho que o professor Carlos colocou muito bem, explicou muito bem a origem histórica do Hamas, né? E especialmente essa comparação com o Fatah, né? Enquanto o Hamas, em 2006, se torna o grupo político mais forte na faixa de Gaza, o Fatah também ganha uma relevância importante na Cisjordânia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o uso do termo terrorismo, né? Porque é um termo muito utilizado para finalidades políticas
E muitas vezes se esquece que, como bem colocado pelo professor Carlos, o Hamas ele é um grupo político que tem um braço armado, né? Então a gente não pode também desqualificar o Hamas no sentido de esquecer, né, a representatividade política que ele obteve em 2006 por meio de eleições. Isso não quer dizer que esse grupo seja ainda tenha a mesma legitimidade mesmo dentro da faixa de Gaza. Há algumas pesquisas que foram feitas até por pesquisadores americanos dentro de circunstâncias muito difíceis dentro da faixa de Gaza e se estima, né, que atualmente o apoio da população ao Hamas gira em torno de 30 e poucos por cento. Então já não é mais a mesma que existia em 2006. Agora, o grande problema é em relação aos princípios democráticos, né, a forma como se gere, né, a faixa de Gaza, porque desde então não houve eleições. Há relatos de que esse grupo, né, empreende uma série de medidas de perseguição, ou mesmo de não tomar medidas políticas de assistencialismo à população local. Então, há uma série de questões que são levantadas, né? Mas nem por isso a gente pode desqualificar o Hamas no sentido de não colocá-lo como o principal grupo político, né, representativo de resistência, né, dos palestinos. Muito embora o Fatah seja, né, um grupo também importante. Bom, professor Carlos, voltando um pouco mais no tempo, né? A gente falou mais das questões que estão ocorrendo agora, em 2023, mas essa disputa territorial e política na região, ela remonta pelo menos da década de 40, né? 47, com a criação do Estado de Israel, depois do que houve na Segunda Guerra Mundial, e o Estado de Israel foi se expandindo ao longo dos anos e a faixa de Gaza, a Cisjordânia, né, a Palestina, de uma forma geral, perdendo território. Explica para o nosso público, professor, um pouquinho, né, desse contexto. Isso daria um programa inteiro só, né, essa explicação, mas para que as pessoas compreendam que é um conflito que se arrasta por décadas, né? O conflito se arrasta pelo menos há 70 anos. Digo 70 anos porque, em realidade, a tentativa de criar uma primeira célula do Estado de Israel, de uma comunidade que pudesse criar um território habitado por sionista, lembrando que o movimento sionista é um movimento que foi criado no final do século XIX, e que tinha como intento, assim como outros movimentos nacionalistas, a criação de um lar para as populações judaicas que estavam sofrendo também perseguições na Europa centro-oriental. Rússia, em alguns casos, Império Austro-Húngaro, e claramente esse movimento se fortaleceu também com as persecuções da década de 30 e 40 na Alemanha nazista, nos territórios ocupados. Então, surge esse movimento na década de 20, nos primeiros anos do século XX, digamos assim, e se estabelecem as primeiras colônias, porque é assim que são chamadas, na antiga região da Palestina que pertencia ao Império Otomano no começo. E depois da Primeira Guerra Mundial, esse território foi, digamos assim, administrado através de um mandato da Liga das Nações, que era a organização anterior à Organização das Nações Unidas, para ser administrado como espólio do Império Otomano por parte da Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha tinha feito duas promessas diferentes. Aos árabes tinha prometido que as terras árabes iam ser administradas pelos árabes, todas as terras da Síria até o Egito e até a Arábia Saudita, né, incluindo também o Iraque. E os judeus, também por razões de guerra, prometeu que lá poderia ser incluído um lar hebraico, da população judaica sionista. Então, ao longo da administração britânica, surgiu uma tensão entre a população árabe local, os palestinos, e o fluxo de judeus que sempre mais chegava, melhor dizer, de sionistas, para não dar uma conotação religiosa, né? E queriam criar o próprio Estado lá. Então, começou a surgir uma tensão que foi mal administrada pelo governo britânico. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento da Grã-Bretanha, com a incapacidade de controle desse território,
E também em razão, claramente, do Holocausto, as razões do movimento sionista, claramente, foram mais que reconhecidas. Em 1948, se deu o aval também ao nível das Nações Unidas para a criação do Estado de Israel. Não surgiu como um Estado exclusivamente judaico. O problema era que, lá onde ia surgir o Estado de Israel, tinha a população local, que era composta por árabes, por palestinos. Né? O nome Israel é usado pelos sionistas somente a partir da década de 30 e 40. Antes, eles mesmos se identificavam como palestinos. Né? Então, isso é importante também para entender como não havia um conflito no começo. Existiam, lá onde existe hoje o Estado de Israel, historicamente, os judeus que ficavam naquele território do antigo Estado de Israel, que eram judeus, árabes ou que moravam lá. Então, esse conflito não remonta a séculos ou milênios, porque a convivência era a base entre cristãos, entre judeus e entre muçulmanos. É somente na década de 40, então, que o novo Estado de Israel e os novos Estados árabes que se independizaram naquele contexto entraram em conflito. Esse conflito é a base de um conflito entre o mundo ocidental ou Israel, que foi apoiado inicialmente tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos, a manter o próprio Estado. A partir de 1948, houve pelo menos 3 ou 4 guerras. Em 1948, a primeira guerra entre os estados da região, e que foi ganha por parte de Israel. Em 1956 houve outro conflito, e em 1967 e 1973. Todos esses conflitos foram ganhos por Israel. E aquele que era o território, inicialmente, que tinha que ser controlado pelos palestinos, foi ocupado por Israel por conta, sobretudo, daquele que eram os ganhos militares contra outros estados. Quais? Jordânia, que antes se chama Transjordânia, que controlava a Cisjordânia, aquela de hoje é a Autoridade Palestina, a faixa de Gaza, que era controlada pelo Egito, e depois as alturas do Golã, no norte do Estado de Israel, que era da Síria. Mas o povo palestino tinha que estar na faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Leste. Esses territórios foram ocupados por Israel, que lá colocou umas colônias. Então, a ideia de ter 2 estados foi se enfraquecendo, porque havia também a presença forte de colônias, que são chamadas de ocupações. Então, um conflito que remonta a 70 anos atrás, que teve outras internações, e que depois se transformou em conflito entre aqueles que... Professor, seu áudio ficou bem baixinho, mas acredito que o senhor já estivesse terminando a sua resposta. Vou passar a palavra para o professor Matheus, mas aí peço que, quando o senhor for falar novamente, talvez ficar um pouquinho mais perto do computador, até para o Diogo conseguir ouvi-lo, tá? Desculpa essas questões de internet que a gente, ainda fazendo um programa remoto, acontece. Mas muito obrigado, professor Carlos. Para a gente encerrar esse bloco, professor Matheus, queria também a sua análise, né, geopolítica desse contexto, para a gente, no próximo bloco, finalizar um pouco com essa discussão da possibilidade, né, do que são esses acordos de paz, por que eles parecem que ainda não surtiram efeito na região, mas, por enquanto, para a gente só finalizar essa explicação sobre esse conflito, né, já que dura, acredito eu, mais de um século, né, professor Matheus? Esse conflito ele tem uma duração, né, não chega a um século, mas aproximadamente, né, um século. Acho que o professor Carlos colocou bem as origens históricas. Eu vou tentar aproveitar aqui mais a partir né, dos anos 70 em diante, depois dos 4 conflitos, né? Acho que é importante ressaltar o surgimento desses movimentos, né, de resistência na Palestina, né? Que procuram, por meio de diversas ações, chamar atenção para a causa palestina, né? Começa lá, por exemplo, lá com os atentados nas Olimpíadas de Munique, e depois esses grupos, por uma série de medidas que recorrem à violência. E aqui acho que também é bom a gente até chamar um pouco a reflexão, né? São raríssimos os movimentos de resistência e de libertação que não recorrem à violência, né? Não existem guerras anticolonialistas que não fizeram uso da violência, infelizmente, né? Então,
aqui é só para demonstrar que os palestinos tiveram, infelizmente, também que recorrer a esse instrumento. E depois vem a primeira intifada, já em 87, né, final dos anos 80, na qual os movimentos também recorrem a uma série de medidas com o uso da violência, muitas vezes sem grandes respostas e sem alcançar grandes objetivos. Depois, durante algum tempo, né, esses movimentos se tranquilizam e tentam por outros meios, né, até porque o Yasser Arafat, que era o líder do Fatah e que veio a ser reconhecido como Organização para a Libertação da Palestina, ele tenta, por meios diplomáticos e por meios, né, de acordos, tentar criar uma certa solução, ainda que seja minimamente consensuada em relação à liderança israelense. Durante um certo tempo, quase se alcançou, eles firmaram um acordo, mas, infelizmente, com a morte do líder israelense, né, Yitzhak Rabin, infelizmente, isso vai entrando por um certo colapso. Depois temos a segunda intifada, né, no início dos anos 2000, e por algum tempo, até acho que foi um certo, vamos dizer assim, uma medida que teve algum certo reconhecimento da comunidade internacional, que foi a necessidade de que se reconhecesse, especialmente pela ONU, de um Estado palestino, né? Isso foi alcançado, ainda que de uma forma que alguns outros estados não o fizessem, né? Mas ainda assim acho que havia um certo caminho a ser trilhado, né? Uhum. Professor, só para a gente finalizar esse bloco, de uma forma bem rápida, o que é intifada? A gente sempre ouve falar esse termo quando tem essa questão entre Israel e Palestina, mas talvez nosso público não entenda, né? Intifada é uma ofensiva de um povo contra o outro, o que significa? A intifada é uma conclamação, um chamado, né, de líderes islâmicos para que se rebelem contra as forças israelenses, né, ou que entrem em protestos, em resistência contra as forças armadas israelenses, né? Então, entendi. Bom, professor, eu vou interrompê-lo, peço perdão, só para a gente finalizar esse bloco, daqui a pouco a gente volta para encerrar essa conversa, para analisar a possibilidade, né, de paz na região, de final desse conflito, e também da possibilidade de criação do Estado palestino ou não. A gente finaliza com essas questões daqui a pouquinho, espero que você que está em casa continue assistindo a gente. Conexões volta em instantes. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que tenta explicar um pouco o contexto desse novo conflito entre o Estado de Israel e o grupo, né, palestino, Hamas, e a gente conta com as explicações dos professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, o professor Carlo Patti, que é doutor em História das Relações Internacionais, e o professor Matheus Frimer, que é doutor em Geografia Humana. Para a gente finalizar essa questão, que acredito a gente poderia ficar muito mais tempo discutindo, né? Mas nosso programa, infelizmente, tem um tempo limite, para a gente tentar explicar o porquê desse conflito continuar, apesar das tentativas de acordo de paz, se há a possibilidade da criação de um Estado palestino. Vou citar novamente o professor Nicola, que esteve aqui recentemente, nos deu uma entrevista, que fala que talvez a saída seja algo como foi feito na África do Sul, em que há um mesmo Estado e a convivência entre dois povos diferentes. Queria a opinião dos senhores. Vou começar com o professor Matheus, depois passo a palavra para o professor Carlos. Professor Matheus, o que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Eu acho que a criação de um Estado conjunto, eu acho uma circunstância muito difícil de acontecer devido ao histórico do conflito, especialmente porque Israel dificilmente irá aceitar
a existência de um Estado que seja diferente, né, do Estado que foi construído ao longo desses anos. De outro lado, também, há um problema de representatividade, né, em relação aos palestinos, porque o Hamas, como o professor Carlos bem colocou, é um movimento político-religioso. E esse grupo, de certa maneira, tem ainda alguma representatividade política na faixa de Gaza e há uma fragmentação em relação à própria representação dos palestinos, né? Então, enquanto esse problema de representatividade política não tiver a liderança de um único grupo, por exemplo, né, dificilmente isso irá acontecer. Eu acho que o conflito possivelmente vai se alastrar ainda por um bom período, infelizmente, devido a esse ciclo, né, de violência e de radicalismo de ambos lados, né, de ambas partes envolvidas no conflito, e possivelmente sem a participação dos grandes estados, com a finalidade de estabelecer um acordo, o conflito, infelizmente, tende a continuar. Professor Carla, sua opinião também? Eu concordo com o posicionamento do professor Matheus. Acho difícil, mesmo se seria utópico ter um único Estado, mas, de fato, perante aquele que é o histórico e o radicalismo de ambas as partes, seria muito difícil criar um único Estado onde, de qualquer forma, a maioria no território seria árabe-palestina, né, naquelas que são os grandes números. Então, a comparação que o professor Nicola recentemente fez também na TV UFG de uma solução sul-africana seria muito importante, visto que se fala também em apartheid dentro do Estado de Israel ou na região. Mas a solução deveria ser uma solução claramente diplomática. A solução na África do Sul também foi diplomática e envolveu grandes atores internacionais, mas era num contexto diferente. Temos um contexto internacional dificílimo, porque estamos perante também de uma guerra, de uma confrontação entre Rússia e Estados Unidos. E na região, a Rússia e os Estados Unidos agem de maneira muito séria, além dos outros atores regionais. O outro grande problema que tem que ser resolvido, e provavelmente essa foi também uma razão dos ataques de Hamas, é a necessidade de voltar a uma mesa diplomática com todas as partes que sejam reconhecidas e que possam conversar entre si. E, sobretudo, a resolução daquela que é a efetiva presença, efetivo controle das organizações políticas palestinas nos territórios. Porque se de um lado temos a faixa de Gaza, do outro lado temos um território que está longe e que não está contíguo territorialmente, que é a Cisjordânia, e um terceiro território que é o Jerusalém Leste. Para voltar para a história, no começo da década de 2000, as negociações travaram, também por causa de agressividade dos dois lados, pelo status de Jerusalém Leste. E, sobretudo, há uma presença forte de colonos ocupantes naquela que é a Cisjordânia. Então, até quando não se resolverá essa questão? E até quando, sobretudo, existir também um veto forte dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por parte do principal protetor de Israel, que são os Estados Unidos, não será possível alcançar um resultado. Perante também daquelas que serão as eleições e do resultado incerto nas eleições americanas daqui a um ano, acho difícil vislumbrar um desfecho rápido deste conflito, infelizmente, porque é de lá que depende a paz do Médio Oriente. Tá certo. Então, vou agradecer a presença dos professores. Muito obrigada, professor Matheus, pela sua presença aqui no Conexões. Espero que logo a gente, no nosso programa ao vivo, possa voltar a conversar com o senhor a respeito de outras temáticas também relativas às relações internacionais. Obrigado, Camila. Estou à disposição. Muito bom poder discutir essas questões aqui, inclusive com o professor Carlos. Um abraço. Um abraço. Professor Carlos, também muito obrigada por estar aqui com a gente, por trazer todas essas questões aqui para discussão. Espero também que a gente se encontre novamente no nosso programa ao vivo. Foi uma enorme satisfação, Camila. É um prazer poder conversar também com um colega, com o professor Matheus, e espero poder estar ao vivo com vocês em breve também.
Obrigado novamente. Obrigada. Agradeço o Diogo também pela interpretação nesse programa, Diogo Marques, muito obrigada. Agradeço a você que está nos assistindo, que ficou até aqui nessa discussão. Faço algumas sugestões para você. Você pode acompanhar o Conexões, acompanhar o nosso novo projeto que deve estrear em breve, no mês de novembro, nas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. É só buscar por TV UFG, do jeito que aparece aqui embaixo, que você encontra os nossos canais, pode conferir nosso conteúdo, mandar suas sugestões, ficar ligado nas novidades do que vem por aí. Além disso, você também pode entrar em contato direto com a gente, fazendo as suas sugestões de pauta, as suas críticas, seus elogios, pelo WhatsApp. O número é o 629-9181-1406, como aparece aqui embaixo também. Se você quiser tirar uma foto ou anotar, a gente espera a sua sugestão, as suas mensagens, para que a gente possa construir o nosso programa ao vivo, que estreia logo, logo. Você vai ficar sabendo mais disso na programação da TV UFG. Espero você no nosso próximo programa. Um abraço, até mais.